Aleluia, eita glória, bom dia, aleluia, louvado seja Deus, correndo de uma live para outra, estamos aqui, Walk in Prayer, estamos aqui ao vivo para mais um dia aqui, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Vamos aqui então, 77 dias, aleluia, 77, aleluia, glória a Deus. Hoje é um dia perfeito para ler a palavra, 77. Vamos lá, 1 Crônicas, vamos dar continuidade. Então, estava agora aqui falando sobre Jeroboão no propósito paternidade, e agora... Cadê Crônicas? 1 Crônicas, capítulos 28 e 29. Vamos terminar 1 Crônicas e vamos começar 2 Crônicas e ler também 8 capítulos de Crônicas, de 2 Crônicas. E amanhã nós começamos Provérbios. Aí vamos ler Provérbios aí por uns 5 dias, né? E também Salmos de Salomão e Eclesiastes, né? Tem salmos que são atribuídos a Salomão e nós vamos ler também aqui na ordem cronológica. Glória a Deus. Pai, eu quero te louvar por esse tempo, te louvar mais uma vez. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós temos nos apaixonado pela Tua Palavra cada vez mais. Obrigado por todos que estão no desafio 142 dias, lendo a Bíblia toda nos 142 dias, aqueles que estão no desafio Josias, lendo em voz alta a Tua Palavra. Obrigado por aqueles que estão no desafio 42 semanas, que começaram ali em março a leitura da Bíblia toda e que vão até dezembro. E ontem nós terminamos o Antigo Testamento, começamos hoje, vamos começar hoje o Novo Testamento no desafio 42 semanas. Obrigado, Senhor, meu Deus. Obrigado por aqueles que começaram também antes de ontem o desafio 72 dias, mais de 1.200 pessoas que estão participando do desafio de ler a Bíblia toda ainda esse ano, nesses últimos 72 dias do ano, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por cada desafio desse. Obrigado, Deus, porque nós podemos nos aproximar de Ti, da Tua Palavra. Podemos, Senhor, numa geração tão distraída, uma geração que está todo o tempo se distraindo, uma geração que está tão, sabe, Deus, com tantas opções, com tantas coisas para distraí-la a todo momento, Pai. Nós temos visto, Senhor, pessoas se levantarem para focarem na Tua Palavra, para gastarem esse tempo todos os dias, para viver esse desafio que o Senhor plantou em nosso coração de nenhum dia do ano sem Bíblia. Obrigado, Senhor, porque nós podemos viver isso, Senhor. O Senhor tem nos chamado para esse lugar, Deus, e nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito através da Rede Insana, Deus, esse projeto que o Senhor nos deu, esse movimento que hoje está conectando irmãos e irmãs de tantos lugares do Brasil e de outras nações, unidos num propósito, unidos por causa da Tua Palavra, unidos para Te conhecerem mais, para conhecerem mais o Teu amor, pessoas de tantos lugares, de tantas denominações diferentes, Senhor Deus, mas que somos em Ti um só corpo, um só reino, um só povo, Pai, que o Senhor comprou com Teu sangue e o Senhor tem nos unido pelo vínculo maior, porque maior é o que nos une do que aquilo que nos separa, e o que nos une é o Senhor e a Tua Palavra. E eu quero Te agradecer, Deus, por esse movimento, por esse projeto, por esse propósito que o Senhor tem plantado em nossos corações, e como isso tem abraçado, Senhor, tantas pessoas e sido bênção na vida de tantas pessoas. Obrigado por todos os testemunhos que quase diariamente temos recebido de pessoas transformadas através dos nossos desafios, curadas através dos nossos desafios e vivendo grandes coisas contigo, Deus, e tendo compromisso com o Senhor, Deus, mudando a sua vida, lendo a Bíblia toda, copiando a Bíblia, decorando, sabe, Deus, tendo vida de oração, Senhor Deus, crescendo e rompendo em outras áreas, com diligência, com disciplina. Obrigado, Pai, e que o Senhor possa nos levar muito além
que nós possamos, Senhor Deus, alcançar 1 milhão de pessoas lendo a Bíblia nos nossos desafios, que possamos ser 1 milhão, Senhor Deus, de pessoas lendo a Bíblia toda, vez após outra, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Não sei se você sabe, mas nós temos orado aqui na Rede Insana por 1 milhão de pessoas lendo a Bíblia toda junto conosco nos nossos desafios. Aleluia! Vamos alcançar, em nome de Jesus, essas pessoas aí, conectadas juntos, irmãos em Cristo, de várias denominações, de vários lugares, mas um só reino, unidos pelo que é maior. Maior é o que nos une do que o que nos separa. O que nos une é o Senhor e a sua palavra. Glória a Deus. Então, 1 Crônicas, capítulo 28. Davi convocou em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os capitães das turmas que serviam o rei, os capitães dos milhares, os capitães das centenas, os encarregados de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo guerreiro valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus construir um templo de descanso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e fiz planos para a construir. Deus, porém, me disse: não edificarás templo ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a família de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. A Judá escolheu por líder, e a tribo de Judá na família de meu pai, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. De todos os meus filhos, e muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus átrios, pois o escolhi para filho, e lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre. Se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como o faz até o dia de hoje, agora, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, para que possuais essa boa terra e a deixeis como herança a vossos filhos depois de vós, para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração íntegro e alma voluntária. Pois o Senhor observa todos os corações e conhece todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, mas se o deixares, te rejeitará para sempre. Olha agora, pois o Senhor te escolheu para construíres um templo para o santuário. Sê forte e faze a obra. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus aposentos superiores, as suas salas interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo o que tinha em mente, a saber, dos átrios do templo do Senhor, de todas as salas em redor, para os tesouros do templo de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. Deu-lhe instruções para as turmas dos sacerdotes e dos levitas e para toda a obra do ministério do templo do Senhor e de todos os utensílios para o serviço do templo do Senhor. Especificou o peso do ouro para todos os vasos de cada serviço e o peso da prata para todos os utensílios de prata para cada serviço. O peso do ouro para os castiçais de ouro e suas lâmpadas, com o peso do ouro para cada castiçal e as suas lâmpadas, e o peso da prata para os castiçais de prata, para cada castiçal e as suas lâmpadas, segundo o uso de cada castiçal. O peso do ouro para cada mesa da proposição, o peso da prata para as mesas de prata, o peso do ouro puro para os garfos, para as bacias e para os copos,
o peso do ouro para cada taça de ouro, o peso da prata para cada taça de prata, e o peso do ouro refinado para o altar do incenso. Deu-lhe também o modelo do carro, a saber, os querubins de ouro, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, disse Davi, foi-me dado por escrito da mão do Senhor, e ele me fez compreender todos os detalhes desta planta. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, faze a obra, não temas nem te desanimes, pois o Senhor Deus, o meu Deus, é contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra para o serviço do templo do Senhor. Aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço do templo de Deus, e estará contigo para toda a obra todo homem bem disposto e especialista em qualquer tipo de serviço. Os chefes e todo o povo, os chefes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. Então Davi preparou tudo para a construção do templo, separou as pessoas, designou tudo ali para que seu filho Salomão pudesse dar continuidade e construir o templo. 1 Crônicas, capítulo 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. Essa obra é grande, pois o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de ornato, pedras de várias cores, todo tipo de pedras preciosas e mármore, tudo em grande quantidade. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora dou dos meus tesouros particulares o ouro e a prata, e o dou para o templo do meu Deus. Eu o dou para o templo do meu Deus, além de tudo o que preparei para o santuário. Esse era o coração de Davi, né? Ele se dispôs a entregar ali do seu tesouro particular. Primeiro a gente vê a disposição dele, segundo a capacidade. Não adianta só a intenção, é preciso ter a capacidade. Então que o Senhor nos dê a intenção e a capacidade para fazê-lo, porque ele tinha a intenção, o coração de querer dar do seu tesouro e tinha o tesouro para isso. Então que a gente possa ter a intenção e a gente possa ter o tesouro também para entregar ao Senhor. 4. 3.000 talentos, versículo 4. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata refinada para cobrir as paredes das casas, para as obras de ouro e para as de prata, e para todas as obras dos artesãos. Quem está disposto a consagrar-se hoje ao Senhor? Então, os chefes de famílias, os líderes das tribos de Israel, os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. Então eles viram o rei fazer, o rei foi o modelo primeiro, fez primeiro, isso também nos fala sobre uma liderança que primeiro faz para depois querer que os outros façam. Então a gente vê isso na vida de Davi, a disposição de ofertar, de entregar, a capacidade de entregar e também o ser o primeiro. Ele foi na frente e logo todos aqueles ali foram influenciados e foram também. Verso 7. Deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas de ouro, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que tinham pedras preciosas deram-nas para o tesouro do templo do Senhor, sob a liderança de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias que seus chefes fizeram, pois de coração íntegro deram eles ao Senhor
Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Isso aqui é uma ministração poderosa, né? Assim nasce uma pregação, né? Então você vê aqui como que a liderança indo na frente, né? Apaixonada, entregando, isso gera um movimento, né? Isso é muito incrível. Louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, pois teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu estás acima de todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu governas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Merece marcar tudo aqui, né? Aleluia. Quem, porém, sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Tudo vem de ti e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Ele entendeu, né? Que tudo vinha do Senhor e, na verdade, ele só estava devolvendo a Deus toda aquela riqueza que ele entregou. Somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há esperança. Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que preparamos para construir um templo ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Uau! Toda essa riqueza que preparamos para construir um templo ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei eu, meu Deus, que tu sondas os corações e que te agradas da integridade. Eu também, na integridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui ofereceu voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essa disposição e esses pensamentos e encaminha o seu coração para ti. A Salomão, meu filho, dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer todas essas coisas, e para construir o palácio para o qual tudo preparei. Tudo preparei, Davi preparou tudo. Então disse Davi a toda a congregação: louvai ao Senhor, o vosso Deus. Assim toda a congregação louvou ao Senhor, o Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. No dia seguinte, ofereceram sacrifícios ao Senhor e lhe apresentaram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em grande quantidade, a favor de todo o Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande alegria, e pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor para ser soberano, e a Zadok para ser sacerdote. Assim Salomão assentou-se no trono do Senhor, como rei em lugar de Davi, seu pai. Prosperou e todo Israel lhe obedeceu. Todos os líderes e os poderosos, como também todos os filhos do rei Davi, se submeteram ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu muito a Salomão perante todo o Israel e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. Foi o tempo que reinou sobre Israel, 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos e em Jerusalém 33. Morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e honra. Salomão, seu filho, reinou em seu lugar.
Os atos do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, com os detalhes do seu reinado e poder e as circunstâncias que o cercaram a Israel e aos reinos das outras terras. Então aqui termina a 1 Crônicas, contando toda essa história de Davi, né, mostrando esse coração de Davi. Como eu disse aqui, não fala sobre o pecado de Davi, não enfatiza, né, não fala, na verdade, não é mencionado nas crônicas. Também a conspiração do seu filho, que tentou tomar o reino ali antes de Salomão, né, tentou reinar no lugar de Davi, mas foi ali impedido, Davi ainda em vida, o impediu de tomar o reino e o reino passou a Salomão. Mas Davi, né, é esse exemplo, esse coração apaixonado pelo Senhor, que amou a Deus com toda a sua força, que errou, que falhou, mas que se arrependeu, que se quebrantou, que foi perdoado por Deus, que experimentou essa misericórdia de Deus sobre a vida dele por causa desse coração que Davi tinha ali, né? Não se voltou a outros ídolos, a outros deuses, né? Foi dependente de Deus, apaixonado pelo Senhor, né? A prova disso são salmos que ele compôs, né? E preparou todo esse templo, preparou tudo para a construção desse templo, porque ele sonhou com isso, ele desejou fazer isso para Deus, né? E isso foi algo muito especial aí ao longo da jornada dele, né? Então é isso. Vamos para a 2 Crônica, então. 2 Crônicas, continuamos aqui as crônicas, dando continuidade agora, então, ao reino de Salomão, que sucedeu seu pai, Davi, aí. 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, pois o Senhor, seu Deus, era com ele e muito o engrandeceu. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, aos juízes e a todos os líderes em todo Israel, cabeças de família. Foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeon, pois ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Ora, Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. O altar de bronze feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, porém estava em Gibeon, diante do tabernáculo do Senhor. Assim Salomão e a congregação o consultavam ali. Salomão subiu ao altar de bronze perante o Senhor na tenda da congregação, e sobre ele ofereceu 1000 holocaustos. Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão. Ele disse: pede o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão a Deus: tu usaste de grande benevolência para com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este teu povo que é tão grande? Disse Deus a Salomão: visto que houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nenhum depois de ti terá. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que estava em Gibeon, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Salomão ajuntou carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse ouro e prata, como pedras e cedros em abundância, como figueiras bravas que há nas baixadas.
Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito e de Coa. Os mercadores do rei os recebiam de Coa por determinado preço. Importavam do Egito cada carro por 600 siclos de prata e cada cavalo por 150. Também os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Capítulo 2, 2 Crônicas. Salomão deu ordens para edificar um templo ao nome do Senhor, como também um palácio para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens como carregadores, 80.000 cortadores de pedras na montanha e 3.600 inspetores sobre eles. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como fizeste com Davi meu pai, mandando-lhe cedros para edificar um palácio em que morasse, assim também faze comigo. Ora, estou para edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus e consagrá-lo a ele, para queimar perante ele incenso aromático, para apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde nos sábados, nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus. Esta é uma obrigação perpétua de Israel. O templo que vou edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Quem, porém, seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso perante ele? Portanto, manda-me um homem habilidoso para trabalhar em ouro, prata, bronze, ferro, púrpura, carmesim e azul, e que saiba lavrar ao buril, com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeira de cedros, ciprestes e sândalo do Líbano, pois bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. Os meus servos estarão com os teus servos, a fim de prepararem muita madeira, porque o templo que vou edificar há de ser grande e maravilhoso. Aos teus servos, os cortadores de madeira, darei 20.000 coros de trigo batido, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por meio de uma carta que enviou a Salomão: porque o Senhor ama o seu povo, te constituiu rei sobre ele. E acrescentou Hirão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra. Deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique templo ao Senhor e para o seu próprio reino. Envia um homem habilidoso de entendimento, a saber, Hirão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe lavrar em ouro, em pedra, em prata, filho de uma mulher das filhas de Dan, cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em púrpura, em azul, em linho fino e em carmesim. É perito em toda a obra de buril e para toda espécie de engenhosas invenções. Ele trabalhará com os seus peritos e com os peritos de Davi, meu senhor teu pai. Agora mande o meu senhor para os meus servos. Verso 15. Agora mande o meu senhor para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanta precisares, e a levaremos em jangadas pelo mar até Jope. Então tu a farás subir a Jerusalém. Contou Salomão todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme o censo que fizera Davi, seu pai, e acharam-se 153.600. Deles separou 70.000 para servirem de carreteiros, 80.000 para cortadores de madeira na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. 2 Crônicas, capítulo 3. Então Salomão começou a edificar o templo do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi havia preparado na eira de Araúna ou Jebuseu. Detalhe:
Qual foi o lugar que foi preparado para construir o templo? Aquele lugar onde Davi sacrificou por ter falhado em fazer o censo. Fez um censo que Deus não pediu, e ali o Senhor o puniu, e ele teve que levantar um sacrifício ali na eira de Araúna, comprou aquela eira. Então o lugar que representava o erro de Davi, o seu arrependimento, a forma como ele se posicionou para corrigir aquele erro, reparar aquele erro que ele tinha feito com o Senhor, foi o lugar que ele selecionou para a construção então do templo. Verso 2: começou a edificar no segundo mês, no segundo dia, no quarto ano do seu reinado. Estas foram as medidas do alicerce que Salomão lançou para edificar o templo de Deus. O comprimento em côvados, segundo a primitiva medida, era de 60 côvados e a largura de 20 côvados. O pórtico que estava na frente tinha 20 côvados de comprimento, correspondendo à largura do templo, e a altura era de 120. Dentro ele cobriu de ouro puro. O átrio principal forrou com madeira de cipreste e o cobriu de ouro fino, e gravou nele palmas e cadeias. Adornou o templo de pedras preciosas, e o ouro era ouro de Parvaim. Cobriu de ouro as traves e os umbrais, bem como as paredes e as suas portas, e lavrou querubins nas paredes. Fez o santíssimo lugar, cujo comprimento era de 20 côvados, correspondendo à largura da casa, e a sua altura era de 20 côvados. Cobriu-o de ouro puro, do peso de 600 talentos. Os pregos eram de ouro e pesavam 50 siclos. Também cobriu de ouro os cenáculos. Fez no santíssimo lugar 2 querubins de madeira, e os cobriu de ouro. As asas dos querubins tinham 20 côvados de comprimento. A asa de um deles, de 5 côvados, tocava na parede do templo, e a outra asa, de 5 côvados, tocava na asa do outro querubim. Da mesma forma, a asa do segundo querubim era de 5 côvados e tocava na parede do templo, e a sua outra asa, igualmente de 5 côvados, estava unida à asa do primeiro querubim. As asas desses querubins se estendiam por 20 côvados. Eles estavam postos em pé, os seus rostos virados para o átrio principal. Fez o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino, e fez bordar nele querubins. Fez na frente do templo 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Fez cadeias como no Santo dos Santos, e a pôs no alto das colunas. Fez também 100 romãs que pôs nas cadeias. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. Chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. 2 Crônicas, capítulo 4. Fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fez o tanque de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo e de 5 côvados de altura. Um fio de 30 côvados era a medida da sua circunferência. Por baixo da sua borda havia figuras de bois que o cingiam ao redor, 10 em cada côvado, contornando-o todo. Os bois estavam em 2 fileiras, fundidas com o tanque. O tanque estava sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. Ele estava posto sobre os bois, cujas partes posteriores estavam para a banda de dentro. Tinha 4 dedos de espessura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como a flor de um lírio. A sua capacidade era de 3.000 batos. Fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. Porém, o tanque era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez 10 castiçais de ouro, segundo fora ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez o átrio dos sacerdotes e o átrio grande, como também as suas portas, as quais cobriu de bronze. Pôs o tanque ao lado direito da casa para a banda do oriente, para o sul.
Também fez as caldeiras, as pás e as bacias. Assim acabou Hirão de fazer a obra para o rei Salomão no templo de Deus. As duas colunas, os dois capitéis em forma de globo no alto das colunas, as duas redes para cobrir os dois capitéis em forma de globo que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as duas redes, duas fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os dois capitéis em forma de globo que estavam no alto das colunas. As bases e as pias sobre as bases, o tanque e os 12 bois debaixo dele, as caldeiras, as pás, os garfos e todos os utensílios, todos os objetos que fez Hirão Abi para o rei Salomão, para o templo do Senhor, eram de bronze purificado. Na planície do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa entre Sucote e Zeredá. Fez Salomão todos esses utensílios em grande abundância, de maneira que não se podia determinar o peso de bronze. Fez também Salomão todos os utensílios que eram para o templo de Deus, o altar de ouro, as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, os castiçais com as suas lâmpadas de ouro puro, para as acenderem, segundo o costume perante o Santo dos Santos. As flores, as lâmpadas e as tenazes eram de ouro, do mais puro ouro, como também os garfos, as bacias, as taças, os incensários de ouro finíssimo. Quanto à entrada do templo, as suas portas de dentro do Santíssimo Lugar e as portas do templo, isso é, do santuário, eram de ouro. Capítulo 5, só um minutinho aqui. Voltei. 2 Crônicas, capítulo 5. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para o templo do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de seu pai Davi, a prata, o ouro, todos os utensílios, e os pôs nos tesouros do templo de Deus. Convocou Salomão a Jerusalém os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os cabeças de famílias dos filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel. Os levitas levantaram a arca e a fizeram subir, com a tenda da congregação, e também todos os utensílios sagrados que nela estavam. Os sacerdotes levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado a ele, diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que não se podia contar nem numerar por causa da sua multidão. Assim puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e os seus varais. Os varais eram tão compridos que as suas pontas, sobressaindo da arca, eram vistas do santo lugar, mas não se viam de fora, e ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas que Moisés ali tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem eles do Egito. Então os sacerdotes se retiraram do santuário. Todos os sacerdotes que se achavam presentes se tinham consagrado, sem observarem a ordem das suas turmas. Todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Gedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, estavam em pé ao oriente do altar, e com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Os trombeteiros e os cantores juntaram-se em uníssono, como uma só voz, para louvar ao Senhor e render-lhes graças. Acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram a voz em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então o templo do Senhor se encheu de uma nuvem, e os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor
encheu o templo de Deus. Então aqui, nesses versículos finais do capítulo 5, né, nós temos um princípio aqui muito importante que se repete na palavra, né, que é o que? Eles prepararam tudo e o Senhor encheu com a sua glória. Então eles prepararam todo o templo do jeito que o Senhor ali colocou, né, no coração deles de fazer, fez tudo com excelência. E então, né, quando eles ali pararam para cantar, entoar louvores ao Senhor, depois de pronto ali o templo, então a arca foi introduzida, eles louvaram ao Senhor e o templo do Senhor se encheu de uma nuvem e os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Então nós preparamos o templo e o Senhor o enche. 2 Crônicas capítulo 6. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em uma nuvem escura. Eu te edifiquei um templo para a morada, um lugar para a tua eterna habitação. Enquanto toda a congregação se mantinha em pé, voltou o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel. Então disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que com as suas mãos cumpriu o que prometeu pela sua boca a Davi, meu pai. Pois disse: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela um templo em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Agora, porém, escolhi Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi, para que estivesse sobre o meu povo Israel. Davi, meu pai, teve no seu coração o propósito de edificar um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. O Senhor, contudo, disse a Davi, meu pai: porque tivesse no teu coração o propósito de edificar um templo ao meu nome, fizeste bem em ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará o templo ao teu nome. Cumpriu o Senhor a promessa que fez. Eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor prometeu, e edifiquei o templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Pus nela a arca em que está a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Salomão pôs-se em pé e perante o altar do Senhor, diante de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Ora, Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de altura e 3 de... Ora, verso 13, repetindo. Ora, Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a tinha posto no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, então se ajoelhou na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem no céu, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos, que caminham perante a ti de todo o seu coração. Cumpriste em favor de teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre ao teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: nunca te faltará homem diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Se tão somente os teus filhos guardarem os meus caminhos, para andarem na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, ó Senhor Deus de Israel, confirme-se a tua palavra que prometeste ao teu servo, a Davi. Verdadeiramente, porém, habitará Deus com os homens da terra? O céu e o céu dos céus não podem conter, quanto menos este templo que edifiquei. Todavia, atende à oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo fez perante ti.
que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, do qual disseste que ali porias o teu nome, que ouças a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizeram neste lugar. Ouve tu do lugar da tua habitação, do céu, ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar neste templo, ouve tu dos céus, age e julga a teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem, confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem perante ti neste templo, ouve tu dos céus, e perdoa os pecados de teu povo Israel. Faze-os tornar a terra que se lhe deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, confessarem teu nome, se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, ouve tu dos céus, perdoa o pecado de seus servos e do teu povo Israel, ensina-lhes o bom caminho em que devem andar, e dá chuva sobre a terra que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver praga ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda a oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as mãos para este templo, ouve tu dos céus, do assento da tua habitação, perdoa e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam e andem nos seus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro, que não é do teu povo Israel, mas vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele e orando neste templo, ouve tu dos céus, do assento da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, e saibam que pelo teu nome é chamado este templo que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti, voltados para essa cidade que escolhestes, e para este templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os levem cativos a uma terra longe ou perto, e na terra para onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos perversamente, procedemos e cometemos iniquidade. Se eles se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde o levaram presos, e orarem voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para este templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te agora, Senhor Deus, e vem para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se regozijem no bem. Ah, Senhor Deus, não rejeites o teu ungido. Lembra-te do grande amor que prometeste a teu servo Davi.
verso 42. 2 Crônicas 6, 42. Ah, Senhor Deus, não rejeites o teu ungido, lembra-te do grande amor que prometeste a teu servo Davi. 2 Crônicas capítulo 7. Quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido o seu templo. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu um sacrifício, 22, verso 5, repetindo. E o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo dedicaram o templo de Deus. Os sacerdotes estavam em pé nos seus postos, como também os levitas, com os instrumentos de música que o rei Davi tinha feito para louvar ao Senhor e que eram usados quando ele rendia graças ao Senhor, dizendo: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo Israel estava em pé. Salomão consagrou o meio do átrio que estava diante do templo do Senhor, e ali ofereceu os holocaustos e a gordura das ofertas pacíficas, porque no altar de bronze que Salomão tinha feito não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura. Assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Amate até o rio do Egito. No 8º dia, celebraram uma assembleia solene, pois por 7 dias haviam celebrado a consagração do altar, e por 7 dias a festa. No 23º dia do 7º mês, despediu o povo para suas tendas, alegre e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo Israel. Quando Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e prosperamente efetuou tudo o que intentou fazer no templo do Senhor e no seu palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para templo de sacrifício. Quando eu fechar os céus para que não chova, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele perpetuamente. Nele estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará homem que governe em Israel. Se, porém, vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostardes a eles, então arrancarei a Israel da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei com que seja por provérbio e motivo de zombaria entre todos os povos. E deste templo, que é tão exaltado, qualquer que passar por ele se espantará e perguntará: por que fez o Senhor assim com essa terra e com este templo? E lhe responderão: porque abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram.
Por isso ele trouxe sobre eles todo esse mal. E é muito triste saber que foi exatamente isso que aconteceu posteriormente, quando eles se afastaram de Deus. E de fato o templo foi devastado, eles foram levados ao cativeiro, lá na frente. Mas também se cumpriu o que disse aqui, de que a misericórdia, quando eles clamassem, Deus iria ouvir. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi isso que aconteceu quando eles foram para o exílio, Então eles se arrependeram, clamaram e o Senhor os trouxe de volta aqui para Jerusalém. Capítulo 8, então, 2 Crônicas, capítulo 8. Ao fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou o templo do Senhor e a seu próprio palácio, edificou Salomão as cidades que Hirão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate-Zobá e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto e a todas as cidades armazéns em Amate. Edificou também a alta Bet-Oron e a baixa Bet-Oron, cidades fortificadas com muros, portas e trancas, como também a Baalate e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, e todas as cidades para os carros e os cavaleiros, e tudo o que conforme o seu desejo quis edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Todo o povo que tinha ficado dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, que não eram de Israel, isto é, seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão os fez tributários até o dia de hoje. Dos filhos de Israel, porém, Salomão não fez escravo algum para a sua obra. Eram os homens de guerra, chefes dos seus capitães, chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Eram também os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250, que presidiam sobre o povo. Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para o palácio que lhe tinha edificado, pois disse: minha mulher não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Ofereceu Salomão holocaustos ao Senhor sobre o altar que tinha edificado diante do pórtico, segundo o dever de cada dia, fazendo ofertas segundo o preceito de Moisés, nos sábados, nas luas novas e nas 3 festas anuais, a saber, na festa dos pães sem fermento, na festa da semana e na festa dos tabernáculos. Conforme a ordem de Davi seu pai, designou as turmas dos sacerdotes nos seus ministérios, como também as dos levitas, para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo exigia o dever de cada dia. Designou também os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque assim havia mandado Davi, o homem de Deus. Não se desviaram os sacerdotes e levitas do mandado do rei, em coisa alguma, nem acerca dos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação do templo do Senhor até se acabar. Assim se concluiu o templo do Senhor. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elote, à praia do mar, na terra de Edom. E Hirão enviou-lhe navios comandados por seus oficiais, que eram marinheiros experimentados. Estes foram a Ofir, com os servos de Salomão, e de lá trouxeram 450 talentos de ouro, os quais entregaram ao rei Salomão. Aleluia! Então é isso, nós vamos dar uma pausa aqui em 2 Crônicas 8, Depois nós vamos ver Salomão e a rainha de Sabá, toda a riqueza e esplendor do reino dele, e a morte dele no capítulo 9. Mas antes de nós passarmos para essa continuidade da vida dele, nós vamos entrar em Provérbios, que são os Provérbios de Salomão. Então nós vamos ler os Provérbios, nós vamos ler os 2 salmos que são atribuídos a Salomão, que é o 72 e o 127. Aí a gente volta para a 2 Crônicas, que fala do fim da vida dele, e depois a gente lê Eclesiastes e Cantares, porque são
livros que provavelmente ele escreveu já no final da sua vida. Então, acredita-se que Provérbios foi escrito na juventude ainda de Salomão, aqui no início do seu reinado, quando ele começou a reinar, e Eclesiastes já foi escrito no final da sua vida. Então a gente vai ler, né, dessa forma, na ordem cronológica, para inclusive a gente poder compreender mais a respeito aí da vida de Salomão. E eu tenho os meus comentários a fazer sobre Salomão, mas isso eu vou fazer posteriormente, depois que a gente lê Provérbios, quando a gente for falar aqui do final da vida de Salomão e de como deu muito ruim o final do seu reino aí, terminou mal, né, o rei Salomão. A gente vai estar comentando sobre isso. Por hoje a gente fica por aqui e amanhã nós voltamos com Provérbios, né? Nós que amamos Provérbios, estamos aí no desafio de ler Provérbios todos os dias desse ano, né? Então amanhã nós começamos aqui no desafio 142 dias com o livro de Provérbios. Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome de Jesus, às 5h42 da manhã, nós estamos juntos novamente para lermos Provérbios. Deus abençoe.